Oi, gente, hoje é domingo, não tem papo de cafofo, mas eu tô aqui com vocês porque eu nem vou comentar nada sobre a situação interna, mas eu quero lançar um desafio. Eu acredito muito, né, no estudo e no estudo de história. Então, o desafio que eu queria fazer para vocês era de história, mas um repto a que vocês deem uma pesquisada mesmo. O Google vai ter esses negócios tudo, não precisa nem ir tanto atrás de livro, não. Quem se interessar aprofundar depois e me chamar, eu até dou uma relação de livros para isso. Mas é só para fazer uma comparação com um fato que aconteceu há 160 anos, lá em 1864, com o Brasil, e que está acontecendo hoje na Europa. A história é interessante porque a história meio que se repete, né, com atores, com situações diferentes. Mas o que se sabe, o que se presencia hoje na Europa é a guerra da Ucrânia, ou da OTAN, melhor dizendo, contra a Rússia. Então, há uma guerra em curso lá, que não pode ser ignorada, né? E, bom, a Rússia hoje, né, e a OTAN, já pós-Guerra Fria. A Rússia não era sozinha nessa época, tinha que chamava o Pacto de Varsóvia, que englobava a União Soviética, mais alguns outros países, como a Polônia, como a Hungria, como a Tchecoslováquia. Então se formava a cortina de ferro. Era uma aliança também militar, como é a OTAN, havia o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia desapareceu, né, com o fim da União Soviética, e alguns dos estados que compunham a União das Repúblicas Soviéticas, às vezes até, em alguns casos até estão fazendo parte da OTAN hoje, coisa que não era para ser. Mas não é isso que eu quero. Então eu quero comparar um pouquinho a situação presente com a do Brasil há 160 anos atrás. Então, vamos ver o seguinte. Há 160 anos o Brasil teve um negócio que chamou a questão uruguaia. O Uruguai era a antiga província cisplatina, tinha sido emancipada há 3 décadas, na ordem de 1830, um pouquinho antes, por aí, né? E 3 décadas depois começou a perseguir os brasileiros residentes. Sendo uma província anteriormente que compunha o Brasil, a província cisplatina, havia brasileiros lá, né? Todos eram brasileiros, inclusive os hoje uruguaios, ou os então uruguaios, assim como os gaúchos são brasileiros. Com a emancipação da província, os que permaneciam com a cidadania brasileira, ou seja, que não tinham virado uruguaios, eles começaram a ser perseguidos, 3 décadas depois. Bom, na questão ucraniana, a Ucrânia tem mais ou menos 3 décadas de emancipação, e ela começou a perseguir os russos residentes. Então, uma primeira analogia, tá? O Uruguai perseguia os brasileiros residentes, os ucranianos passaram a perseguir os russos residentes. Os territórios se emanciparam, né? Bom, na questão uruguaia, ficou resolvida mais ou menos a questão, num acordo, apesar de uma guerra civil, etc., e no acordo de Punta de Rosário. Na questão ucraniana, a questão ficou resolvida também com um acordo, o acordo de Minsk, né, em que se limitava ao avanço da OTAN, etc., né, que foi inclusive da dissolução da União Soviética. Na questão uruguaia, 160 anos, houve um descumprimento do acordo pelo governo uruguaio. Na questão ucraniana,
houve um descumprimento do acordo pelo governo ucraniano. Olha, mais uma semelhança. Há 160 anos, na questão uruguaia, houve uma invasão do Brasil. O Brasil invadiu o Uruguai, ele depôs o governo, tá, e apaziguou a questão. Fez inclusive o ajuste de fronteiras, etc. Na questão ucraniana, a Rússia invadiu a Ucrânia, fez um ajuste de fronteiras, que ainda está em discussão, né, e pretende a deposição do Zelensky. Então o Brasil depôs o Aguirre, a Rússia pretende depor o Zelensky. Mais uma semelhança. E por último, na questão uruguaia, há 160 anos, ela serviu de pretexto para que Lopes, do Paraguai, que nem fazia fronteira, nem com o Uruguai, não tinha nada a ver com isso, mas ele usou como um pretexto para resolver os seus problemas com o Brasil. E aí invadiu o Brasil. Né? Daí se sabe a Guerra do Paraguai, etc. Então começou com uma invasão do Paraguai ao Brasil. Né? O pretexto foi porque o Brasil tinha invadido o Paraguai, o Uruguai. Na questão ucraniana, essa guerra está servindo de pretexto para os Estados Unidos resolverem os seus problemas com a Rússia. Mais uma semelhança. Então, são tantas semelhanças entre esses dois casos que até merece um estudo aí. É divertido. Garanto para vocês que é divertido. Tá? Então fica aqui o desafio. Deem uma pesquisada na história do Brasil, 1864, questão uruguaia, e concluam o que é parecido com a questão ucraniana. Vale a pena. Bom resto de domingo a todos aí.